Bom dia, boa noite, boa tarde, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje é 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? E hoje o nosso papo é sério, hoje o nosso papo é sobre direitos humanos e cristianismo, né? Aí você pergunta, sim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se liga nesse vídeo, vem comigo que eu vou te explicar agora. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Direitos humanos não é a bandeira de direita, muito menos de esquerda. Direitos humanos é para todo mundo precisa defender. E nós, como cristãos, né, em um país onde se denomina mais de 81% cristão, né, precisa se posicionar por isso. Nessa questão dos direitos humanos, eu trouxe alguns números para a gente fazer uma análise e entender qual é o papel do cristão, né, dentro de uma sociedade hoje como a nossa. Tá bom? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 32 mil assassinatos desde janeiro até junho, né? Há um índice do mapa da pobreza de 13 milhões que estão de fato no mapa da pobreza, segundo o IBGE, né? Vivendo em torno com a quantia de R$145 por mês, né? Aonde tem mais de 10 milhões na extrema pobreza, né? Aí você pergunta, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, Andrés? A gente como um país, né? A gente como um país que de fato é cristão, algumas coisas parecem errado, né? Nós que somos defensores, né? Defensores da boa política, defensores dos costumes, defensores do conservadorismo, precisamos fazer uma análise mais ampla sobre o nosso papel dentro da sociedade. Você já parou para analisar qual é o seu papel cristão dentro da sociedade? Será que você tem se importado com esses 32 mil pessoas que estão sendo assassinadas diariamente no Brasil, né? Aonde existe também, dentre os 32 mil, uma fração de pessoas que estão sendo morrendo por conta da sua etnia, por conta da sua raça, né? Homens negros, mulheres negras têm sido assassinadas, pessoas da comunidade LGBT estão sendo mortas, né? E nós como cristãos estamos fazendo o quê em prol dessas pessoas? Porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Êxodo, e o Senhor nos dá uma ordenança, que também não é somente uma ordenança, mas também é um direito. O Senhor fala para nós assim, olha, não matarás. E um país onde cerca de 81% da população é cristã, como é que pode uma quantidade tão imensa dessa de pessoas sendo mortas? É algo que a gente precisa parar para analisar, porque de fato algo está fora do eixo, né? Agora a gente para analisar hoje, nós temos milhares de igrejas no Brasil, né? Pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, seja da igreja católica, da igreja protestante, né? E a gente imagina hoje, né? A quantidade de dinheiro que é arrecadado durante essas igrejas, dentro dessas igrejas, e a gente vê hoje um índice de 13 milhões, né, de pessoas na pobreza do Brasil e nada é feito. Alguma coisa está errada. Então a gente precisa para analisar o nosso cristianismo, o nosso papel. E agora a gente imagina, mais de 10 milhões de pessoas estão na extrema pobreza, né? Existe mais de 40 milhões de desempregados no Brasil. Então a gente como cristão, a gente precisa se posicionar diante dessa situação. Não adianta de nada a gente levantar pautas conservadoras no Congresso Nacional ou mesmo na rua e deixarmos os próximos, as outras pessoas morrerem precisando dos seus mínimos, precisando de fato da mínima coisa para existir, que é um alimento, que é uma saúde de qualidade, que é uma educação de qualidade. Então nós como cristãos precisamos se posicionar. Não adianta nada levantarmos a pauta do conservadorismo dentro do Congresso Nacional, aonde a gente fala sobre milhares de assuntos, né, que não quero adentrar agora, mas alguns como aborto, como morte, penas de morte, mas de fato a gente tem deixado pessoas morrerem. E qual tem sido o nosso posicionamento como igreja do Senhor nesse período? Então, você que está me escutando agora, você cristão, né, você e eu precisamos nos posicionar de forma certa, de forma assertiva, porque a nossa vida como cristão precisa ser uma vida relevante, né? Não adianta de nada o Brasil ter essa quantidade de cristão e de fato não houver uma transformação social e radical na população. É triste demais uma igreja do Senhor querer que pessoas que não nasceram de novo, na nossa linguagem evangélica,
né? Viver de fato algo que a gente acredita e deixar essas mesmas pessoas serem mortas, serem destruídas, serem perseguidas pela sua cor e nós não nos posicionarmos. Então eu e você hoje, a gente precisa de fato criar em nós um desejo de justiça, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça serão saciados. Então a gente precisa se levantar como homens e mulheres justas nesse tempo, para de fato fazer cumprir os direitos humanos. O principal motivo dos direitos humanos foi dado por Cristo na cruz do Calvário. Foi dado no Éden, lá por Deus, quando criou o homem. Então a gente precisa fazer valer os direitos de todo mundo. Todo mundo tem o direito, cristão, de ser o que quiser ser. Nós também temos nosso direito de pregar o que acreditamos que é verdade. Mas antes disso tudo, cristão, antes de nós decidirmos pregar o que é verdade, a gente precisa zelar pela vida das pessoas, zelar pelo bem-estar das pessoas, independente se elas vão congregar conosco ou não. Nós devemos zelar por elas, amá-las independente dessas questões. E hoje o meu grito é para você que me escuta, que é cristão, principalmente cristão protestante. É tempo de nós acordarmos para vivermos de fato o que o Senhor nos orientou, que era amar o próximo como amamos a nós mesmos. Pensa comigo quantas pessoas, quantos homossexuais estão sendo mortos. O índice do IBGE fala que a cada 16 horas uma pessoa LGBT é morta no Brasil. E hoje nós vimos milhares, né? Hoje a gente vemos milhares de situações preconceituosas por conta da cor. E nós, como cristãos, nós não temos se posicionados. E você que é cristão e é racista, entenda isso. Ser racista também é pecado e você precisa se arrepender diante de Deus, senão você vai para o inferno. Entenda que nós, como cristãos, precisamos fazer algo. Precisamos nos movimentar. Precisamos levantar de fato uma bandeira, não uma bandeira ideológica, mas uma bandeira humana. Uma bandeira que Cristo levantaria, porque Cristo, independente do pecado, ele sentou com as pessoas para comer, com gays, com lésbicas, com homens de rua, profissionais do sexo, qualquer tipo de pessoa ele sentou, mesmo ele não concordando com o pecado delas, mas ele sentou e amou essas pessoas, e o nosso papel é amar essas pessoas. E hoje eu quero desafiar você, nesse dia 10, dia dos direitos humanos, a se posicionar, a lutar, a amar as pessoas, independente delas forem congregar na sua igreja ou não. Porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Nós devemos fazer algo. Nós que devemos lutar por essas pessoas. Não é esperar que esquerda ou que direita se levante. Porque o nosso partido é o céu. A nossa bandeira é a bandeira de Cristo. E nós precisamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Que é lutar por quem precisa lutar. É ser voz de quem precisa de voz. É ser ouvido de quem está gritando. Então eu e você precisamos nos levantar hoje. Precisamos fazer algo novo hoje. O tempo é agora. O tempo é agora. Está aí agora o final. Está aí agora o final do auxílio emergencial. Imagina quantas milhares de pessoas que estão em extrema pobreza vão passar fome. E qual é o nosso papel como cristão? É se posicionar e fazermos algo. É lutar por essas pessoas que não têm força. Milhares de pessoas estão morrendo nas favelas, nas comunidades. Então, nosso tempo é agora. Nosso tempo é agora. E no seu coração precisa gerar, de fato, essa fome, essa sede por justiça. Porque, de fato, esse é o reino de Deus. Deus abençoe você. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe Barra do Choça.